bem? Fábio Ramos, Quiropraxia. Hoje é 16 de outubro, Dia Mundial do Tratamento da Coluna Vertebral, dia de se conscientizar sobre as alterações que a nossa coluna ela sofre durante um dia, durante uma semana, um mês e durante ao longo dos anos, tá? Algumas dicas básicas eu vou passar para vocês, como principalmente cuidar de uma coluna cervical, cuidar de uma coluna lombar, porque normalmente é o que aparece aqui no consultório. As pessoas elas vêm com desconforto, vêm sentindo muitas dores, só que essas dores elas são formadas e elas são provocadas muitas vezes pelos hábitos negativos. Então, começando lá pela coluna cervical, um dos principais hábitos atuais que a maioria da população está tendo, são hábitos negativos, é o uso do telefone. Não pelo fato de ficar usando por muitas horas, mas por utilizar de maneira inadequada, onde, na maioria das vezes, temos essa questão de ficar com a cabeça baixada. Então a nossa coluna cervical, ela possui algumas angulações conforme nós vamos movimentando ela, que é no caso o movimento de flexão cervical, e conforme eu vou aumentando essa amplitude, ou seja, eu vou aumentando o peso da minha cabeça, eu vou criando um desconforto lá na coluna cervical. Então a dica master, a dica poderosa para que eu não venha ter tanto desconforto na coluna cervical ao utilizar o telefone, coloque ele na sua frente, ou seja, fique posicionado numa forma onde eu não precise abaixar a minha cabeça, onde eu não tenha necessidade de ficar toda hora com o telefone abaixo do meu campo de visão, fazendo com que eu crie uma pressão. E para se ter uma ideia, quanto mais tempo eu fico com a cabeça baixa, eu vou aumentando a pressão, principalmente lá na minha base cervical, lá na minha região da nuca. Então é muito comum quem apresenta desconforto por uso demasiado de telefone celular, apresenta também um desconforto lá na cabeça, ou seja, cria a famosa cefaleia tensional, certo? Agora, na coluna lombar, o que normalmente acontece, as pessoas elas relatam desconfortos lombares por dois fatores. Um deles é a forma que está sentado na cadeira, porque fica muito tempo na frente do computador e a tendência é projetar o corpo anteriormente, fazendo com que eu tenha esse desconforto, e esses músculos que protegem a nossa coluna lombar, que nos dão a sustentação, chamados de paravertebrais lombares, ou seja, os músculos da nossa sustentação, eles ficam enfraquecidos, seguido também pelo enfraquecimento do nosso abdômen, da nossa parede abdominal. Então a dica muito simples é fazer exercícios como abdominal, movimento de ponte, a famosa pranchinha que eu vou colocar nos próximos vídeos, vai ajudar também a fortalecer toda essa musculatura para que eu não sinta dor. E também, é claro, na hora que for dormir, procurar sempre dormir de lado, com um travesseiro que preencha essa região aqui dos ombros, um travesseiro entre as pernas para que eu consiga estabilizar a minha coluna lombar e assim eu não vou sentir tanto desconforto, certo? Outras dicas mais simples para a coluna lombar e para a coluna cervical, uma delas é as mobilidades que eu posso fazer, assim eu não gero esse desconforto tão intenso na minha coluna, eu não vou sentir tanta pressão em cima dos meus discos cervicais e eu não vou sentir tanta tensão lá nos meus ombros. E na coluna lombar, a cada 45 minutos sentado no escritório ou no sofá ou até mesmo deitado, procura ficar em pé, caminhar um pouquinho para ter essa mobilidade nos discos intervertebrais e assim também diminuindo a pressão em cima dessas musculaturas. Eu espero que essa dica e essas pequenas sugestões que eu dei para evitar esses futuros desconfortos sejam de grande valor para você. E lembre-se, hábito a gente se constrói num período e esse período precisa ter três coisas principais. Ver o que eu quero, que é gerar um foco. Segundo, planejar aquele objetivo que eu quero. Bom, agora eu não quero ter mais dor na coluna. O que eu preciso fazer para não ter o desconforto? E por último, é gerar o que a gente chama de ação. Então, primeiro eu tenho um objetivo, segundo eu planejo esse objetivo e por último eu coloco em ação o meu objetivo. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Fábio Ramos, quiropraxista, e essa é a minha arte do bem-estar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!